Efésios capítulo 3 aqui fala da revelação, né? Do 1 até o 12. E diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus. Paulo escreveu esta epístola na prisão em Roma. No entanto, ele não se considerava um prisioneiro de Nero, mas sim de Jesus Cristo. Em outras palavras, por quaisquer que fossem os propósitos e razão, o Senhor o quis na prisão nesse momento. E era assim que Paulo via a situação. Por vós, os gentios, refere-se ao início da igreja. Acompanha principalmente por gentios, né? Acompanhado principalmente por gentios e a oferta do evangelho ao mundo. Se é que tenho ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Apresenta o apóstolo como sendo encarregado da supervisão ou da direção da nova aliança, bem como a correta administração da mesma. Como por ele me foi este ministério manifestado pela revelação, por Cristo, né? A cruz, que em essência é a nova aliança, era um mistério antes de que seu significado tivesse sido dado a Paulo. Como acima um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. O que estamos lendo agora nesta epístola, o Senhor quer que compreendamos o ministério da cruz, tal como foi dado a Paulo. Em outras palavras, não devemos nos desviar do que ele ensinou, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Refere-se a todo tempo até chegar o tempo do apóstolo Paulo, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo recebeu esta revelação primeiro, Gálatas 1, do 11 ao 12, com o Espírito de Deus então usando a mensagem como foi dada a Paulo para instruir outros apóstolos e profetas, assim por diante. A saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo, todos na mesma igreja, ou seja, o corpo de Cristo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Deveria ter sido traduzida em Cristo Jesus pelo Evangelho, porque os melhores textos gregos incluem o nome Jesus. Se esse último nome não estiver ali, Paulo estaria dizendo que os gentios eram coparticipantes das promessas messiânicas judaicas, o que não é verdade. Do qual fui feito ministro. Refere-se a alguém que serve pelo dom da graça de Deus que me foi dado. Tudo isso concedido a Paulo estritamente de acordo com a graça de Deus, o que significa que não foi por mérito, pois que ele não tinha nenhum, segundo a operação do seu poder. Este é o poder do Espírito Santo, tornado possível a nós pela cruz e a nossa fé naquela obra concluída. Gálatas 1,18. A mim, que sou o menor de todos santos, me foi dado essa graça. A humildade é tornada evidente aqui, que só pode ser possível pela cruz, pela qual recebemos a graça, e anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. As riquezas de Cristo vêm a nós exclusivamente pela cruz e por meio dela, e são inesgotáveis, o que aumentarão mais e mais, bem como durarão para sempre. E demonstrar a todos, trazer à luz a algo que antes estava oculto, qual seja a dispensação do mistério que esteve oculto. Pode ser traduzido o companheirismo da dispensação, da revelação do mistério. Em outras palavras, o mistério não existe mais, tendo agora sido revelado.
desde os séculos em Deus. Revela o fato de que isso não era um novo tipo de ação da parte de Deus, que ele tivesse sido forçado a fazer por causa do desenvolvimento da história humana. A cruz era seu plano desde a fundação do mundo, 1 Pedro 1, 18, 20, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Deus o Pai oficia, Deus o Filho faz a orquestração e Deus o Espírito Santo o executa, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus apresenta a igreja proclamando as hostes angelicais, uma parte da sabedoria de Deus que não era anteriormente conhecida pelos anjos, seja conhecida dos principados e potestades nos céus, diz respeito aos anjos justos, segundo o eterno propósito, o propósito das eras, que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual aqui se refere a Cristo, mas mais particularmente ao que ele fez na cruz por nós. Temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. A fé está envolvida em Jesus Cristo e a sua cruz.